Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio vamos falar sobre a queda do Banco Espírito Santo. Foi há precisamente 10 anos, no dia 3 de agosto de 2014, a um domingo, que os portugueses ficaram a saber da queda de uma das maiores instituições financeiras privadas de Portugal. A queda do BES foi anunciada através de uma conferência do governador do Banco de Portugal, onde se referia que nada ia mudar para os clientes. No entanto, não foi bem assim. 10 anos depois, ainda existem consequências. Para falar deste tema, convidamos o jornalista da secção de Economia do Expresso, Diogo Cavaleiro. Diogo, olá, obrigada por estares connosco aqui em estúdio. Olá, viva! Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos apenas recordar as palavras de Carlos Costa, o governador do Banco de Portugal na altura, no momento em que anunciou a queda do BES. O Conselho de Administração do Banco de Portugal deliberou hoje aplicar ao Banco Espírito Santo S.A. uma medida de resolução. A generalidade da atividade e do património do Banco Espírito Santo S.A. é transferida para um banco novo, denominado de Novo Banco, devidamente capitalizado e expurgado de ativos problemáticos. Desta forma, e em consequência da decisão adotada, fica completamente e inequivocamente afastada qualquer hipótese de haver perdas para os depositantes. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Diogo, no seguimento daquilo que acabámos de ouvir e recuando 10 anos, recorda-nos o que é que provocou a queda do BES. Bem, para começar temos de recuar 11, porque temos de ir a 2013, que é o ano em que começa a haver sinais de que algo não estava bem à volta do Grupo Espírito Santo. Antes da queda do BES, temos uma guerra entre Pedro Queiroz Pereira e Ricardo Salgado, portanto isso é recuando a essa altura, que será a partir daí, dessa guerra entre o falecido empresário e Ricardo Salgado, foi a partir dessa guerra que se terá sabido que havia manipulação de contas numa empresa de topo do Grupo Espírito Santo, e esse ponto foi um dos mais importantes para desencadear esta crise, porque na prática aquilo que aconteceu depois foi aquilo que se percebeu é que havia uma excessiva exposição do BES ao grupo, o seu acionista, ao Grupo Espírito Santo, portanto não havia forma, ou era muito difícil que, havendo problemas no Grupo Espírito Santo, isso não afetasse de forma bastante significativa ao BES, e essa foi uma das razões. Depois, obviamente, foi havendo novos dados ao longo dos tempos. Primeiro houve uma regra da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários que limitava a colocação por parte de gestoras de fundos de investimento, que limitava a exposição que esses fundos podiam ter ao mesmo grupo económico. Isso limitou a uma das empresas do Grupo Espírito Santo, a Espírito Santo Liquidez. Portanto, aí depois o grupo decidiu empurrar parte da dívida que estava nesses fundos, decidiu vender aos balcões aos clientes. Portanto, passaram a ser os clientes a financiar o Grupo Espírito Santo, empresas do Grupo Espírito Santo. E depois começou a haver também um cerco do Banco de Portugal, porque com a informação de que havia ali problemas nas contas de uma empresa do Grupo Espírito Santo, a Espírito Santo International, tudo começou a ser mais investigado. O Banco de Portugal começou a fazer um aperto maior, a obrigar uma maior separação entre o grupo e o BES, a parte financeira e a parte não financeira. Mas na verdade o Banco de Portugal também foi muito criticado pelo tempo que demorou a fazer essa separação, e esse foi um dos fatores que depois levou a uma grande desconfiança em relação ao banco. As ações do banco começaram a cair de forma bastante intensa. O BCE, o Banco Central Europeu, começou também a ter bastantes preocupações. De recordar que no final desse ano o BCE passava a ser o supervisor único europeu, portanto passava a ser ele a supervisionar, e naquela altura
estavam os supervisores nacionais a olhar muito para os bancos também para tentar perceber se haveria problemas. Portanto, nessa altura o BES estava sob um grande escrutínio, mas como eu estava a dizer, o Banco de Portugal também foi muito acusado de ter demorado bastante a afastar Ricardo Salgado quando já sabia que haveria problemas na sua liderança, e depois a juntar a tudo isto, não querendo alongar muito, mas na verdade havia muitas coisas. Havia também em Angola a exposição do Banco Espírito Santo ao seu banco em Angola, ao Banco Espírito Santo angolano, ao Banco Espírito Santo Angola, ao BESA, e esse também foi um dos fatores também determinantes para a desconfiança relativamente às contas do BES, e que acabou depois a culminar neste dia 3 de agosto de 2014 com a resolução determinada pelo Banco de Portugal. Mas face a tudo aquilo que foste referindo, achas que o futuro do BES, e também tendo em conta aquilo que com os especialistas com que falaste, o futuro do BES já estava condenado, ou havia alguma forma de evitar a derrocada desta instituição? É muito difícil olhar para trás e ter uma resposta concreta para esta pergunta. Há opiniões para todos os gostos. É óbvio que podia haver formas diferentes de fazer. O Ricardo Salgado, por exemplo, na altura, pediu ao governo para que à Caixa Geral de Depósitos para que pudesse haver um financiamento específico para ajudar e para impedir a queda do grupo, porque isso salvaria o banco. Portanto, haveria várias formas. Não sabemos se esse empréstimo fosse dado, se isso teria algum impacto ou não, mas a verdade é que seria também dinheiro dos contribuintes. Portanto, qual é que era o ganho que se poderia ter ou não nisso? É muito difícil ter uma resposta a isso. O que sabemos é que efetivamente não houve não havia uma boa solução para aquilo que estava a acontecer, para aquilo que estava a acontecer no BES, e acho que essa foi uma das coisas que se pode, ou isso é uma das coisas que se pode concluir do Banco Espírito Santo, que é quando se chega a uma altura em que a partir dali nenhuma solução é boa, e acho que isso a 3 de agosto acho que toda a gente sabia. Nenhuma das soluções seria boa olhando para os vários prismas. Neste caso, e essa foi sempre uma das grandes argumentações do Banco de Portugal, a resolução bancária cumpria um dos grandes objetivos, que era a proteção dos depositantes. Nenhum depositante do BES perdeu o dinheiro. Obviamente que há pessoas com aplicações, havia clientes do BES que dizia que os gestores bancários lhes tinham vendido as aplicações dizendo que eram depósitos, mas aqueles que eram mesmo depósitos não tiveram esse problema. Na verdade, também o meu próprio setor financeiro não sofreu uma queda em cadeia. No ano a seguir tivemos a resolução aplicada ao Banif, mas foi um caso específico, era outro banco. Também tivemos as várias dificuldades que havia no outro banco, mas isso eram questões mais estruturais, não foi propriamente uma cadeia de desenvolvimentos depois da queda do BES. Portanto, conseguiu-se que a estabilidade bancária, a estabilidade financeira fosse mantida, mas de facto houve muita gente penalizada também. Houve muitos investidores, clientes que perderam o seu dinheiro em produtos um bocadinho mais arriscados que os depósitos bancários, como o papel comercial. Portanto, houve efetivamente perdas. Claro, eu pegava até mesmo por aí quais é que foram, no fundo, as consequências desta queda. Primeiro temos logo as consequências para a instituição. O BES foi dividido em dois, portanto ficou o BES mau, com a parte considerada tóxica, que era as ligações ao Grupo Espírito Santo, e depois a parte comercial passou toda para o novo banco. Foi um banco então criado. Nessa altura houve logo um problema, que é o banco teria de ser vendido e estava condenado a diminuir também. Portanto, logo aí começou a ideia de que ia haver um grande impacto nos postos de trabalho. Portanto, essa era uma das grandes... O novo banco tem hoje bastante menos gente do que o que tinha o BES na altura da resolução. O novo banco está, hoje em dia, só opera em Portugal. O BES estava em imensas geografias, desde o Oriente até a África. Portanto, havia uma presença bastante alargada. Depois, obviamente, que um dos impactos maiores foi nos clientes com os produtos mais arriscados, como eu estava a dizer, papel comercial. Depois houve clientes que efetivamente depois até tinham uma coisa que eram ações preferenciais, tinham ações preferenciais de veículos, que é uma coisa que muitos deles nem deveriam saber o que é que eram. Muitos acabaram por ir em busca de retornos um bocado mais elevados que eram prometidos nesses produtos, e acabaram depois por perder esse dinheiro. E temos também depois os contribuintes. Na verdade, os contribuintes foram também grandes lesados desta queda. Os contribuintes tiveram de fazer grandes empréstimos ao Fundo de Resolução, que passou a ser o acionista do novo banco.
mais de 8 mil milhões de euros que o Fundo de Resolução já teve de pôr no novo banco, e destes, a grande maioria foi obtida através de empréstimos do Estado. É dinheiro que não está a ser utilizado para outros fundos e que, na verdade, vai demorar a ser devolvido. O prazo que existe hoje em dia fala em a possibilidade disto tudo ter de ser devolvido até 2062. Portanto, é um grande prazo para essa devolução. E depois, além deste dinheiro, há outras partes que também são tidas em conta. O novo banco também contou com centenas de milhares de euros de créditos tributários, ou seja, dinheiro que o fisco deu ao novo banco. Aliás, é por isso há uma compensação por conta desse sistema, e é por isso que o Tesouro, a Direção-Geral do Tesouro e Finanças, tem uma posição acionista no novo banco também, que é uma compensação por esse dinheiro. Mas na verdade os contribuintes até hoje perderam muito dinheiro com o novo banco e ainda não tiveram capacidade de o recuperar, porque o novo banco ainda não foi vendido, porque o novo banco também está proibido de distribuir dividendos até deixar de testar sobre o sistema de garantia que foi criado em 2017 quando foi vendido à Lone Star. Exato, é importante pegar por aí, até porque os protestos continuam a acontecer. 10 anos depois, quais é que são ainda as consequências? É muito por aqui, ou seja, na verdade temos um banco, o novo banco faz 10 anos, mas o novo banco também ainda procura uma nova vida. O novo banco é hoje um banco muito diferente do que era no início de agosto de 2014, quando foi criado, mas é um banco ainda à procura de acionistas que queiram mesmo... que queiram ter uma perspectiva de futuro. Na verdade, a Lone Star, quando entrou em 2017, entrou logo com uma perspectiva de venda no curto, médio prazo, porque é o tipo de investimento que faz uma instituição, uma gestora de fundos de capital de risco como a Lone Star, que é entrar nas empresas, reestruturá-las, conseguir simplificar ao máximo e depois daí tirar mais valias face ao preço de entrada. E a Lone Star, o que pagou ao novo banco pagou pelo novo banco ao Fundo de Resolução foi zero, não pagou. Depois foi uma capitalização no banco de 1.000 milhões de euros. Portanto, quer recuperar ao máximo o dinheiro que investiu, e tem demorado bastantes anos. Durante muitos anos, nesta década, o novo banco teve prejuízos gigantescos. Havia prejuízos anuais acima de 1.000 milhões de euros. É um valor muito grande. Percebeu-se que havia muitos devedores duvidosos na estrutura do novo banco, que tinham vindo ainda do tempo do BES. E esses devedores foram uma herança que muitas vezes ainda se continua a ver, porque de vez em quando em tribunal ainda aparecem grandes processos a devedores que não pagam dívidas há 10 anos, não é? Ou há mais. Já estariam em dificuldade nessa altura do BES. Mas diria que as consequências são muito por aí. É muito ou seja, tentando olhar para todos os stakeholders, a todas as pessoas à volta, diria que há muitas consequências para os contribuintes ainda, porque não recuperaram ainda o investimento. Consequências também reputacionais. Acho que há consequências na banca que são muito difíceis de dar uma volta. Há receios ainda? Eu acho que ainda esta semana falava com uma pessoa que me dizia, a partir daí não consegui investir mais em coisas de risco e quero ter a certeza efetiva dos produtos em que investe. Parece-me que é algo justificado para quem perdeu dinheiro ou viu perdas de dinheiro nesta queda. Portanto, parece-me bastante forte isso. Mesmo na banca, acho que ainda há, e acho que isso é algo que os banqueiros também sabem. A reputação da banca nunca voltou a ser o que era. Obviamente que houve tantos escândalos a partir de Lehman Brothers, houve tantos escândalos financeiros. Portugal, o BES é o caso, apesar de nós termos tido o BPP, o BPN, acho que o BES acabou depois por ser assim a maior surpresa, até pela força de uma personagem como o Ricardo Salgado. E isso acaba por ter consequências na banca. A parte reputacional ainda hoje causa desconfiança. Isso vê-se, por exemplo, nas reações ao caso, e os responsáveis, os gestores bancários dizem isso, os próprios banqueiros dizem que a reação das pessoas às notícias sobre a condenação do
do julgamento conhecido como cartel da banca, que não é um cartel, é a troca de informação, é algo que os banqueiros gostam sempre de dizer, mas a verdade é que as próprias reações das pessoas mostram efetivamente, os banqueiros dizem que que as reações o que mostram é ali algum antagonismo relativamente ao setor bancário, que é algo que o BES parece-me que também teve o seu peso nesse enquadramento. Diogo, repetindo uma das questões que fazes num dos artigos que desenvolveste com a Isabel Vicente, estamos a falar de uma situação que poderia acontecer novamente? Assim, nós não sabemos o futuro, é básico dizer isso. Óbvio. É óbvio que o momento é diferente. O próprio setor bancário está hoje sob regras muito mais intensas, a supervisão é muito mais intrusiva. Portanto, é óbvio que parece-me que será mais difícil acontecer algo. Acho que as exigências que são feitas a nível legal, regulamentar, e depois do acompanhamento que é feito, do cumprimento de tais regras, parece-me que é muito difícil. Mas como muita gente diz, os gestores, os banqueiros continuam a ser pessoas, e as pessoas cometem erros. Há pessoas que continuam a querer enganar outras. Portanto, é sempre impossível dizer não vai acontecer. Acho que a banca está muito mais sólida do que estava há uma década. Os rácios de capital são muito mais elevados, são muito mais conservadoras na hora de dar crédito. Isso claramente depois tem outro lado, que é muito mais difícil para uma pessoa obter o crédito também, mas há um conservadorismo que reflete também um cuidado e um receio de que a concessão de crédito mais duvidoso possa ter consequências, e acho que esses são fatores que nos fazem pensar que a repetição é muito mais difícil. Ninguém pode dizer nunca, não vai acontecer. Eu lembro-me quando o BES caiu, uma das coisas que na altura se falava é quem é que é o próximo, o que é que vai acontecer a seguir, quem é que é o próximo banco a cair. E efetivamente que houve um banco a cair, o Banif caiu a seguir. Hoje em dia acho que a pergunta não temos a pergunta quem é que é o próximo, e acho que isso reflete um pouco que a situação é diferente no setor bancário, pelo menos nesse receio de haverem muitas coisas escondidas que estejam a escapar ao radar das autoridades. Claro, não conseguimos prever o futuro, mas vamos estar cá para analisar tudo. Diogo, muito obrigada. Esta semana é tudo no Economia Dia a Dia. Convido a ler os vários artigos que o Expresso desenvolveu ao longo desta semana em torno da queda do BES. Convido também a ouvir o podcast A Beleza das Pequenas Coisas, da autoria de Bernardo Mendonça. A convidada do último episódio é a pianista Maria João Pires. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Muito obrigada. E assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.